Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou estar fazendo uma videoaula. Serão separadas em três partes, mas o tema, na minha concepção, ele é um dos temas mais importantes e mais valiosos que a gente pode aprender nessa vida, principalmente quando nós estamos falando de espiritualidade. Independente da sua religião, independente da sua fé, você pode ser católico, evangélico, espírita, umbandista, ateu. Pode ter outras religiões, você pode não ter nenhuma religião, né? O fato é que esse tema, ele é um tema que eu acredito que todas as pessoas deviam saber. E, infelizmente, a maioria das pessoas não sabem. E hoje a gente vai estar falando e estudando também sobre como identificar ataques espirituais e também a presença de obsessores. Isso pode estar acontecendo tanto com uma pessoa, quanto pode estar acontecendo na casa em que aquela pessoa vive, pode ser no trabalho também, e muitas vezes pode estar acontecendo até mesmo com os animais. Então esse é um tema que ele é importante por vários motivos, né? Eu vou citar alguns deles. Inclusive, esse tema que a gente vai falar, estudar de uma forma bastante abrangente, eu recomendo que vocês guardem essas informações para o resto da vida de vocês. Esse é um tipo de estudo que vale a pena boa parte dos assuntos e das situações que eu for mencionar vocês terem decorado, porque isso tende a ser bastante benéfico e pode evitar vocês de terem bastante problema na vida de vocês, tá? Mas, voltando, né? Um dos motivos mais importantes aqui que a gente pode entender do porquê é importante ter esse tema é que a maioria das pessoas hoje no mundo elas estão sofrendo algum tipo de obsessão espiritual. Então, e a tendência é que isso piore, inclusive. A tendência é que, ao longo dos próximos anos e das próximas décadas, cada vez mais pessoas estejam sofrendo algum tipo de obsessão espiritual. Então, só por esse motivo e o fato de vivermos em sociedade, já realmente nos coloca em risco. Então, saber esse assunto já é uma vantagem que nós temos e na qual a maioria das pessoas não vai buscar, a maioria das pessoas no mundo não vão ter esse interesse. O segundo motivo é o fato de que as obsessões espirituais e os ataques espirituais, se eles não forem identificados e corrigidos o quanto antes, isso pode trazer uma série de efeitos negativos na vida das pessoas. Existem vários, mas, por exemplo, isso pode afetar o casamento de alguém, isso pode afetar o seu relacionamento que você tem com a sua família, o relacionamento que você tem com os seus amigos, o relacionamento que você tem num relacionamento amoroso também. Isso pode te trazer prejuízo financeiro, pode fazer você perder dinheiro, pode fazer você perder o seu trabalho, pode fazer com que você comece a ter problemas no trabalho com pessoas que antes você não tinha. Na saúde, pode diminuir a sua imunidade física. Na sua saúde mental, pode te deixar, as obsessões costumam deixar a pessoa muito confusa, com dificuldade em tomar decisões, com dificuldade em pensar, com dificuldades em ficar mais otimista, em ter a capacidade de se equilibrar e de se curar mais facilmente de coisas que vão acontecer na vida dela, né? E no campo do conhecimento da sabedoria pode fazer com que os seus guias e mentores se afastem de você e quem se torna os seus guias e mentores espirituais serão os obsessores. E o terceiro tema, a terceira situação, como se esses dois exemplos já não fossem extremamente valiosos, né, para você realmente entender e falar, ok, eu realmente tenho que estudar sobre isso. Mas o terceiro, que também é muito importante, é o fato de que é garantido que pelo menos uma vez na vida nós iremos sofrer algum tipo de obsessão espiritual. A maioria das pessoas no mundo, elas ao longo da vida delas, elas vão sofrer várias obsessões espirituais. A maioria de nós iremos sofrer vários ataques e obsessões espirituais, independente da sua religião, independente da sua fé. Isso é algo
que vai acontecer várias vezes nas nossas vidas, tá? Algumas vezes isso pode ser por teste, né? Pra gente resistir. Outras vezes pode ser simplesmente por algum vacilo ou erro nosso. Então, por isso que nós iremos fazer realmente um estudo muito abrangente. Se você quer um conteúdo curto, um conteúdo superficial, né? Se você é uma pessoa que não está com muita paciência para estudar, esse vídeo e esse canal como um todo não serão dedicados a você, tá bom? Então, a aula ela será separada em 3 partes. A parte 1 e a parte 2, nós iremos saber o que é esses ataques espirituais, quais são as formas que elas podem acontecer e como identificar. Ao todo, eu vou estar passando as 10 principais formas de você identificar isso na sua vida, ou na vida de um familiar seu, ou de uma pessoa que você conhece. E a terceira e última aula já serão as 10 principais soluções que você pode estar aplicando para que você resolva este problema. Todas as aulas são importantes e eu recomendo que vocês estejam atentos a todas elas. Se daqui a algum tempo vocês inclusive quiserem revisitar as aulas para ouvir mais uma vez, eu também acho bastante válido, tá? Então, uma coisa também muito interessante dessa aula, diferente de muitas outras, é que eu trabalho com espiritualidade há mais de uma década. Então já teve muitas pessoas que vieram conversar comigo, que vieram me procurar, porque estavam em dúvidas se isso estava acontecendo com elas, ou então elas já tinham a confirmação e queriam algum auxílio para poder resolver essa situação. E ao longo de muitos anos, recebendo várias e várias pessoas e conversando com elas sobre isso, eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que na vida dessas pessoas, por mais que eram pessoas de idades diferentes, de localidades diferentes, às vezes de religiões diferentes, algumas coisas que estavam acontecendo tinham um certo padrão. Então, normalmente, por exemplo, a cada 100 pessoas, 80 pessoas estavam passando pelo mesmo problema, o que poderia estar sendo um canal para que esses seres obsessivos e esses ataques espirituais estivessem acontecendo. Então, o interessante dessa aula aqui é que eu não estou copiando de nenhum outro conteúdo, né? Existem muitos vídeos que eles pegam um livro, não que isso tenha problema, tá? Você pode ter as suas referências, mas existem muitos conteúdos hoje que são apenas uma cópia de outras cópias. Então, o que a pessoa está falando ali foi no que ela leu, ou às vezes foi numa experiência muito individual que ela teve, que não necessariamente vai representar para a maioria, mas não é o nosso caso aqui. Toda essa aula ela é baseada em muitas experiências, em muito estudo. Por esse motivo, eu estou colocando as 10 principais formas de identificar e as 10 principais formas de resolver. Existem mais do que isso? Acredito que sim. Daria ali até para colocar umas 15 coisas que você poderia identificar. Só que, passando dessas 10, a gente já entra num campo muito teórico, muito incerto, que eu já não poderia usar como base. Então, por mais que a gente esteja falando sobre o plano espiritual, o que a gente sabe? O plano espiritual, boa parte dele a gente desconhece. A gente tem um conhecimento muito pequeno sobre o plano espiritual. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer das pessoas elas começarem a pegar essa parte que elas desconhecem e começam a inventar, ou começam a imaginar demais, ou começam a idealizar demais, sabe? E aí, pra mim, isso você já começa a tirar o pé do chão, sabe? Você começa a deixar de ser uma coisa lógica. Porque por mais que a gente esteja falando sobre o plano espiritual, é importante a gente se manter céticos, de certa forma. É importante a gente se manter racionais também. Porque é claro que não excessivamente. Se a gente for cético demais ou racional demais, a gente não vai acreditar em nada no plano espiritual, né? Nós só iremos acreditar no que nós estamos vendo. Mas isso, na minha concepção, é uma forma de se cegar também. Então é um equilíbrio entre um e outro. Então, como muitas vezes, pelo fato de ter um desconhecimento muito grande, eu não vou optar por ficar idealizando ou imaginando ou fazendo suposições, porque no final das contas, essas coisas podem realmente não ter o impacto que deveriam. Feito essas explicações, vamos então
explicar sobre os ataques espirituais e como que eles podem acontecer, porque isso é bem importante, mas que no geral, essas 10 dicas que eu vou passar, elas meio que já vão servir para você saber qual dessas situações você ou outra pessoa pode estar passando. No exemplo, eu vou falar como se fosse com você, mas se não for com você, você vai entender da mesma forma. Bom, a primeira situação é que você pode estar sendo um próprio obsessor na sua vida. Isso pode estar acontecendo por vários motivos, tá? Mas os principais que pode fazer com que você se torne o seu próprio obsessor na sua vida e na sua casa pode ser você estar com muita raiva de si mesmo ou das outras pessoas, você não se perdoar, você estar muito apegado ao passado, você estar muito apegado a alguma coisa que já aconteceu e que você não consegue se livrar. Às vezes pode ser um trabalho que você queria e você perdeu para uma outra pessoa e você ficou com muita raiva e mágoa disso. Pode ser um concurso que você se estudou muito e eventualmente você não tenha conseguido passar. Né? Pode ser um namoro ou um casamento que acabou, às vezes acabou de uma forma muito ruim, né? Acabou de uma forma muito conturbada e você às vezes ainda não aceita que isso aconteceu, né? Pode ser que você eventualmente esteja passando por problemas de saúde, né? Seja saúde física ou a saúde mental, né? E você, por causa disso, fique uma pessoa bastante negativa, bastante pessimista. Então, no geral, né? Essas são as principais coisas que podem fazer com que você acabe se tornando o seu próprio obsessor, tá? Em segundo lugar, o que pode acontecer? A pessoa, ela é bem parecida com o primeiro exemplo, apesar de que essa segunda pessoa, ela é uma pessoa que até tem um certo nível de equilíbrio, porque a primeira pessoa, ela tá num estado, assim, de perturbação mental e espiritual muito grande, né? É uma coisa, assim, difícil mesmo de se resolver. É uma pessoa que é até difícil dessa pessoa procurar, às vezes, alguma ajuda, procurar algum estudo sobre esse assunto, né? Ela tá num estado tão difícil ali de sair. Mas o segundo exemplo, já é uma coisa que a pessoa ela tá mais equilibrada, porém, ela, às vezes por medo, porque são todas energias negativas quando elas são excessivas, né? Então, a raiva gera energia para obsessores. O medo, ele em certo nível, ele é bom. O medo foi uma coisa que fez com que a humanidade sobrevivesse. Mas o medo em excesso gera uma energia extremamente atrativa para os obsessores. Então, raiva, medo, ansiedade, insegurança, né? A pessoa também está presa muito ao passado, igual eu mencionei. O que acontece? Mesmo que essa pessoa ela esteja em equilíbrio, no sentido de que ela está trabalhando, ela está conseguindo cuidar da sua saúde, ela está, às vezes, até conseguindo ter relacionamentos, por exemplo, amorosos, né? Só que o que acontece? Ainda assim, ela está vulnerável espiritualmente, porque ela volta e meia libera essas energias. Então, ela está servindo como uma fonte, né? Um canal para que espíritos e entidades obsessivas venham até ela e abusem dela de alguma forma. Então, o primeiro exemplo é da pessoa que está sendo seu próprio obsessor. O segundo é a pessoa que ela está mais equilibrada, mas ela está vulnerável para esses espíritos obsessores e ela está eventualmente sendo atacada igualmente, né? E nós temos também a terceira opção, onde essa terceira opção, a pessoa ela pode não estar, ela pode estar num equilíbrio ainda maior, digamos assim. Essa pessoa ela é uma pessoa que ela está energeticamente equilibrada, a vida dela em muitos aspectos está boa, tudo segue relativamente normal. A pessoa não precisa estar plena, numa paz de espírito, né? Não precisa, mas a pessoa ela está, num geral, comparada a outras pessoas, às vezes até pessoas que ela conhece, ela está se sentindo bem. Só que o que acontece desse terceiro exemplo, e por que esse terceiro exemplo, mesmo sendo uma pessoa, digamos, próxima da sua espiritualidade, uma pessoa equilibrada, ela ainda vai sofrer obsessões espirituais? Porque no plano espiritual, a maioria dos obsessores, eles são obsessores que eles são extremamente viciados, né? Eles são viciados nas energias
que as energias negativas que a maioria das pessoas emana, que a maioria das pessoas cultivam. Então, por exemplo, o obsessor, ele pode ser de uma pessoa que durante a vida dela, a passagem dela na Terra, aqui eu estou falando especificamente de um espírito já desencarnado, de um espírito de um morto, por exemplo. O que aconteceu? A pessoa ela teve uma vida extremamente violenta, em volta de traição, violência, não respeitava a família, né? E ainda por cima, às vezes morreu de uma forma trágica, de uma forma violenta. Essa pessoa, ela pode, no plano espiritual, caso ela não siga o seu processo evolutivo normal, né? Ela pode ainda ficar presa a esse mundo. Esse é um dos exemplos de obsessores, tá? Só que o que acontece? Ela vai se guiar muito, né? Ela ainda vai estar muito conectada a coisas que ela fazia há pouco tempo atrás, que era exatamente energias que ele também gerava. Então ele brigava com a família, ele xingava todo mundo da família, ele agredia gente da família, por exemplo. Então ele tinha energia da raiva. Então ele vai se conectar à energia da raiva. Ele vai se conectar à energia de ressentimentos. Mas assim, num quadro geral, a maioria desses obsessores, eles são apenas espíritos que são viciados, né? Porém, nem todos são assim. Existe uma menor parte ali de espíritos e de entidades, inclusive entidades demoníacas muitas vezes, que são extremamente inteligentes. Para vocês terem ideia, alguns desses espíritos, eles são mais inteligentes do que qualquer pessoa que já pisou nessa terra. Ou seja, então você imagina a capacidade que eles têm de manipulação, a capacidade que eles têm de persuasão, ainda mais no plano espiritual, que eles podem agir de formas que às vezes fisicamente eles não conseguiriam manipular a pessoa. Então esses espíritos, eles podem não só se aproveitar do primeiro e do segundo exemplo, mas o terceiro exemplo eles podem até achar um desafio. Eles podem até testar essa pessoa para ver se essa pessoa vai realmente ceder, né? Então pode ser tanto por esse exemplo da terceira pessoa, quanto de um outro exemplo, mas que ainda faz parte desse terceiro, que é o fato de alguém contratar uma pessoa, né? Ou ela mesma fazer trabalhos de magia negra com o intuito de atrapalhar a vida de alguém. Então, no mesmo momento que a pessoa faz esse tipo de trabalho negativo, ela pode mandar obsessores ou fazer com que um espírito em questão seja um obsessor. Então, esse espírito vai ser ordenado para ir na vida daquela pessoa e ele vai tentar desestabilizar aquela pessoa. Se for do primeiro caso, já é quase garantido que ele vai conseguir. Se for do segundo, né, a pessoa ela ainda vai ter alguns sinais, algum tempo para que ela consiga, né, se salvar, digamos assim. Agora, se for a terceira pessoa, a pessoa ela tá mais resistente comparada às outras duas. Isso é uma forma muito lógica de pensar. Mas ainda assim, ela ainda vai ser alvo de ataques, né? Ela ainda será testada. Então isso pode acontecer tanto por decisão do próprio espírito obsessivo, quanto de uma pessoa que vai solicitar para que um espírito faça isso. Agora, então esse é a coisa básica que a maioria de vocês devem saber, já que essas são as 3 principais formas de acontecer, tá? Inclusive, pode acontecer mais de uma, né? A pessoa ela pode estar sofrendo algum tipo de obsessão em 2 níveis, ou de alguma forma até nos 3 níveis. Então ela pode estar passando por esses 3 processos ao mesmo tempo, sendo mais comum em 2 deles, né? Mas existe a possibilidade sim de uma pessoa ela estar sendo o seu próprio obsessor e ao mesmo tempo ela está vulnerável e pior ainda, né? Além dela estar sendo seu próprio obsessor, ela atrai mais espíritos obsessores que podem ser inclusive obsessores vivos, né? Pessoas que agem como obsessores, que estão ali só para te invejar, que estão ali só para pegar seu dinheiro, são pessoas que estão ali só para te ver infeliz, né? Por exemplo. E também nos momentos em que você melhora, que você já começa a ir para a terceira situação de equilíbrio, você está sofrendo ali também. Então existe a possibilidade de você ou da pessoa em questão estar sofrendo obsessão nas 3 formas, o que obviamente torna a coisa ainda mais perigosa. Então,
O que acontece? Eu vou comentar com vocês agora sobre os dois principais pilares, eu vou chamar de pilar, que é importante vocês saberem e guardarem isso para o resto da vida de vocês também, porque além de trazer inúmeros benefícios para a sua vida, além de trazer uma evolução para a sua vida muito boa, independente da sua religião, independente da sua fé, independente de onde você mora, é algo que vai corroborar muito com vários exemplos que eu vou estar passando aqui nesta aula. Então, vocês se lembrar desses pilares enquanto eu estou falando dos exemplos, vai, de certa forma, fazer ainda mais sentido para vocês. Apesar de que eu sempre gosto de usar exemplos lógicos, né, para que facilite, para que vocês consigam entender melhor. Mas vamos lá. O primeiro pilar, eu chamo ele de pilar da virtude ou pilar das virtudes, tá? Esse pilar, como é que ele funciona? Você vai ter que ser uma pessoa diferente da maioria. Por quê? A maioria das pessoas se preocupam com a sua energia? Não. A maioria das pessoas, elas se preocupam em verdadeiramente ser uma pessoa melhor? Não. A maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Então, o pilar da virtude, ele basicamente vai lhe dar a oportunidade, não é nem lhe pedir, ele vai lhe dar a oportunidade de você ser uma pessoa melhor, de você ser uma pessoa humilde, de você ser uma pessoa íntegra, de você ser uma pessoa verdadeira, de você ser uma pessoa honesta, de você ser uma pessoa em que você vai ter um respeito muito grande por si mesmo e também você vai ser uma pessoa que vai ter um respeito muito grande também pelo seu semelhante, pelas pessoas ao seu redor, desde as pessoas que você conhece como membros da família, amigos, mas até ter empatia e respeito pelas pessoas que você não conhece e até mesmo em um nível maior, você ter até empatia e humildade com os seus inimigos, né? Com as pessoas que você tem algum problema. Então, esse pilar da virtude, você vai todo dia buscar realmente ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais verdadeira, uma pessoa mais autêntica, uma pessoa que ela é mais conectada, né? E mais ligada e mais respeitosa com o seu semelhante, da mesma forma com os animais e também com a natureza, mas de uma forma verdadeira. Agora, vamos pegar esse exemplo dessa pessoa, o exemplo A, e agora vamos pegar um exemplo de uma outra pessoa, que é o exemplo B. O exemplo B é de uma pessoa que ela não tem o menor respeito por si, ela não tem a menor empatia pelos outros, muito menos pelos animais e menos ainda pela natureza. Ela é uma pessoa extremamente mesquinha, é uma pessoa extremamente arrogante, é uma pessoa que é uma pessoa muito orgulhosa, que sempre acha que está certa, que nunca acha que está errado, que sempre culpa os outros pelos seus problemas, que é uma pessoa muito negativa, que está sempre invejando as coisas dos outros, que está sempre fazendo fofoca da vida dos outros, né? Que está sempre espalhando mentiras para causar problema na vida das outras pessoas, né? E que deseja muitas vezes o pior do pior assim para qualquer pessoa que vá contra a sua opinião ou para qualquer pessoa que eventualmente tenha se tornado o seu inimigo. Então é uma pessoa realmente negativa, que muitas vezes ela está muito relacionada, é uma pessoa que gosta de ver muitas vezes coisas ruins, tragédias, sabe? Que tem uma atração a essas coisas mais negativas, a essas coisas mais pesadas. Em resumo, né? Claro que quando a gente está falando em formar uma pessoa cheia de personalidades e camadas, é muito mais do que isso, tanto do exemplo A quanto do B. Mas o que a gente pode tirar aqui já? É uma pergunta simples. Do exemplo A para o exemplo B, o exemplo A é a pessoa virtuosa, o exemplo B é essa pessoa negativa. Qual dessas pessoas está mais vulnerável para sofrer ataques de obsessores, a pessoa A ou a pessoa B? Se você respondeu que foi a pessoa B, você acertou. De fato, essa pessoa ela está com energias muito mais próximas de obsessores do que do exemplo A. Mas a pessoa do exemplo A, por mais que ela siga esse pilar da virtude, ela não fica imune. Isso é uma coisa que
Algumas pessoas, erroneamente, elas acreditam que o fato de eu ser uma pessoa boa, né, de eu ser uma pessoa que eu sou próxima à minha espiritualidade, independente da minha religião, então eu estou imune a essas coisas, né? Essas coisas nunca vão acontecer comigo. Mas isso não é verdade. O pilar da virtude, ele é um dos principais filtros de proteção que você pode ter nesse mundo, mas ele não te deixa imune. Ele não te deixa imune por vários motivos. Eu vou citar os dois principais. Primeiro foi porque eu citei o exemplo dos obsessores inteligentes, certo? Que mesmo vendo isso, eles podem te fazer algum mal. E segundo, porque coisas podem acontecer com você que vão testar você, né? E essas coisas que vão testar você podem deixar você, eventualmente, num estado mais negativo, num estado mais pessimista, não é? Então, é um filtro importante, mas não garante, né? Agora, o segundo filtro, que ele também é muito importante, ele é separado em dois aspectos. O primeiro aspecto ele é o mais simples de todos, ele é fácil de entender. Você vai compreender que no mundo existem energias e que você é composto de energia e que as pessoas, os animais, a natureza e os espíritos são também energia. Além de tudo, são energia. Isso é uma coisa, inclusive, provada cientificamente. E você também tem que entender, nesse mesmo exemplo, de que existem pessoas em ambientes que têm energias diferentes da sua. Existem pessoas que vão ter energias mais pesadas, existem ambientes que vão ter energias mais pesadas e que você não estará vendo visivelmente. Assim como as ondas, assim como a eletricidade, assim como o ar, né? Assim como várias coisas que estão ao nosso redor e nós não enxergamos, a energia é uma delas, né? A nossa visão ela é muito limitada para que a gente consiga enxergar essas coisas, mas elas ainda assim, elas existem. Então, esse é o primeiro ponto, é só você compreender que isso existe, né? Que isso existe no mundo e que isso existe em todos nós. Inclusive, cientificamente, boa parte disso é provado. E a segunda e última parte é você linkar uma coisa com a outra. É você compreender que, a partir desse momento que você tem este conhecimento, que é um conhecimento básico, a partir desse ponto, você vai tomar mais cuidado com as pessoas na qual você se relaciona e também tomar mais cuidado nos lugares onde você vai. Porque a maioria das pessoas, assim como o teu primeiro exemplo, né? A maioria das pessoas querem melhorar como pessoa? Não. A maioria das pessoas, elas ligam para a sua energia? Não. Esse caso também, a maioria das pessoas elas entram em relacionamentos e elas vão a lugares puramente por impulso ou então pela pura emoção. Elas não vão fazer essas escolhas de uma forma racional. Mas é muito importante que vocês façam essa escolha de uma forma racional. Que vocês comecem a ter uma maior atenção para os lugares onde você vai, porque tem ambientes que não serão ambientes que farão bem para você, por mais que pareçam, visualmente tem tudo que eu gosto aqui. Visualmente. Mas espiritualmente pode ter muita energia e espírito obsessivo ali te esperando. E também pessoas. Existem pessoas que estão num estado de conturbação espiritual muito grande e a chance de você trazer essa pessoa para sua vida e ela te influenciar com essas energias é muito grande. Isso também pode acontecer, inclusive, pela internet. E vocês percebem, por exemplo, que a maioria das pessoas da internet, elas não estão nem aí com quem elas estão interagindo. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa ruim, às vezes pode ser até uma pessoa criminosa, né? Pode ser uma pessoa assim que pode ser de fato um pior inimigo da sua vida. E as pessoas estão lá conversando, rindo, interagindo, trocando segredos, trocando intimidades. Então esse segundo pilar, ele é bem interessante porque é uma coisa também lógica. No mesmo momento que você começar a filtrar melhor os lugares que você vai e as pessoas na qual você se relaciona e conversa, você automaticamente já diminui também consideravelmente a chance de você sofrer obsessões espirituais. Agora, assim como o primeiro exemplo, ele não te deixa imune, eu citei 2 exemplos, esse também não te deixa imune. Por que não te deixa imune? Porque você ainda vive em sociedade. Então,
Tem chance de você ir no mercado, ir numa padaria, de você para sair na tua rua e você ficar de frente com algum espírito obsessor. Ele vai te ver, ele vai se interessar por você. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outros exemplos. Às vezes você vai visitar algum familiar ou vai ter alguma festa de família e na família vai ter muita gente e muitas pessoas com energias diferentes, inclusive com pessoas que podem estar sofrendo obsessões espirituais. Então não é uma coisa que dá para você fugir. Muitas vezes até mesmo no trabalho. Então muitas vezes você vai estar no seu trabalho e vai ter algum funcionário, algum gerente, alguma pessoa que esteja trabalhando com você, que você precisa manter um contato com essa pessoa no dia, e essa pessoa está sofrendo obsessões espirituais. Então, no mesmo momento que você filtrar, você vai diminuir as chances de sofrer um ataque espiritual? Vai. Porém, imune você não vai ficar. E aí pode ter algumas pessoas que vão pensar assim, então, a melhor solução, entre aspas, né? A melhor solução vai ser que eu realmente me isole. Se eu me isolar de todo mundo, se eu evitar ter contato com a maioria das pessoas, eu vou me proteger completamente. Só que a pessoa ela acha que ela está sendo inteligente falando isso, mas ela não está. Porque no mesmo momento em que ela ficar muito sozinha, muito solitária, a maior possibilidade é dela começar a ser seu próprio obsessor. Então a pessoa querer se isolar, se afastar de todo mundo, não vai ser uma coisa que vai funcionar. Tanto que isso serve até como exemplo do que eu já disse. A maioria das pessoas que às vezes estão sofrendo obsessões espirituais, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula e desse estudo, elas muitas vezes estão sozinhas, não é? Não é sempre. É claro que tem pessoas sofrendo obsessões espirituais que estão cheias de pessoas também sofrendo obsessões. Mas em muitos casos, essa pessoa fechada, negativa, do exemplo que eu citei, né, o exemplo B, ela é uma pessoa que normalmente fica bastante sozinha, fica bastante isolada. Então, isso não vai ser a solução. Você se isolar, você vai ser seu próprio obsessor, ou pior, você vai começar a ter medo, né? Medo de se relacionar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas. E esse medo, essa angústia e essa solidão excessiva vai começar a gerar uma energia para obsessores também. Aí você vai ser o exemplo A e B. Você vai estar sendo seu próprio obsessor e vai estar atraindo outros obsessores. Né? Então, realmente, essa não é uma solução que funcione. A solução que funciona é você ter ciência que isso pode acontecer com qualquer um, independente da sua fé, independente da sua religião, independente de quão bom você seja, e você principalmente seguir os dois pilares. O primeiro pilar, que eu já mencionei, que é o pilar da virtude, que é uma coisa que você tem que fazer diariamente. O pilar da virtude não vai ter nenhum dia da sua vida em que você vai chegar e falar, pronto, alcancei o nível máximo que eu precisava, agora eu alcancei o máximo nível de virtuosidade, agora eu sou um ser pleno. Isso muito provavelmente não vai acontecer com você. Por isso que o pilar da virtude, ele é uma coisa que, além de te proteger de ataques espirituais, aproxima você da sua espiritualidade, aproxima você dos seus guias e mentores espirituais, e abre os seus caminhos e traz mais um monte de benefícios. Daria para fazer um livro só falando desse benefício de você seguir esse pilar da virtude. Mas ele tem um preço, né? O preço é uma coisa diária. Você tem que estar se avaliando diariamente, né? Porque são várias a virtuosidade são vários títulos, né? São várias questões ali que você tem que estar melhorando todo dia. E você vai errar muitas vezes e ainda assim tem que continuar e persistir, sobrepor aos erros, né? E a outra opção, o segundo pilar, né, que a gente pode chamar de pilar da seleção, ela funciona basicamente da mesma forma. Você ainda vai errar, né? Você eventualmente ainda pode acabar cometendo algum erro, mas você já vai começar a filtrar muito melhor as pessoas que você vai estar conversando. E lembre-se, foi o que eu expliquei. Isso pode acontecer até mesmo na internet. Você pode ser vítima de obsessão espiritual e isso começa pela internet. Isso é um canal também. Então, feitas as explicações das 3 principais formas que uma pessoa pode sofrer obsessão, e agora de ter comentado também sobre os 2 principais pilares e fazer a explicação muito importante de que, independente, você não ficará imune, nós podemos então começar a aula na sua parte, digamos, um pouco mais prática, que é a gente observar e estudar os 10 principais
As 10 principais formas de você descobrir se isso está acontecendo com você. Agora, é um detalhe importante. São 10 exemplos. Se o primeiro exemplo estiver acontecendo com você, você já não deve ser uma pessoa que vai se antecipar e vai falar assim: ah, essa primeira coisa está acontecendo comigo, então eu estou sofrendo obsessão espiritual, eu estou confirmando isso. Não. Desses 10 exemplos, eu recomendo que 3 deles estejam acontecendo com você. Portanto, se dos 10 exemplos que eu falar, 3 estiverem realmente acontecendo com você, você já considere um sinal de alerta de que tem uma chance bem alta de você ou alguém que você conhece estar passando por obsessões espirituais. E lembre-se, a maioria das pessoas do mundo estão sofrendo obsessões espirituais. E você e eu, todos nós fazemos parte disso de alguma forma. Tá? Ainda mais porque a energia do mundo está ficando cada vez mais densa. Então, é algo mais preocupante ainda. Mas, dos 10, pegue 3. Se 3 desses 10 exemplos estiverem acontecendo contigo, aí você pode ficar em alerta de que isso pode estar acontecendo com você. Se você quer ter ainda mais certeza, assim, que seja, digamos, 90% de certeza ou mais de que isso está acontecendo com você, que sejam 5. Então, se das 10 coisas que eu estiver comentando com você, 5 estiverem acontecendo na sua vida, aí você já pode ter pelo menos 90% de certeza que você em algum nível está sofrendo alguma obsessão espiritual. Agora, desses 10 exemplos, tem uma delas que eu vou explicar em breve, e eu vou falar sobre ela também, que se você for fazer ela individualmente, ela meio que já vai ser o necessário, né? É como se fosse um exame. Uma dessas dicas é como se fosse um exame para saber se isso está realmente acontecendo com você. Igual quando você vai no médico, você está com suspeita de alguma coisa, aí você faz o exame para ver se aquilo ali está acontecendo. A gente vai falar sobre esse exame, entre aspas. Então, essa é a única exceção. Tirando isso, realmente é de 3 a 5 para você ter uma maior confirmação. Bom, vamos à primeira causa. Essa é uma causa que, na grande maioria das vezes, eu percebi que estava acontecendo. Primeiro é problemas em casa. Esse pode ser problemas em casa ou pode ser problema na família também. Mas o que acontece? Se você, na sua casa, você está tendo muitos problemas, exemplo, se vocês estão brigando muito, pode ser você com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, pode ser com seu pai, com a sua mãe ou com outras pessoas da família no geral, ou até mesmo com amigos. Mas se vocês estão brigando, se vocês estão discutindo, se vocês estão agredindo uns aos outros, pode ser uma agressão verbal ou muitas vezes pode ser até mesmo uma agressão física. Se vocês estão se ameaçando, se vocês estão brigando por coisa de política, por oposição política, se vocês estão brigando por causa de dinheiro, por questões de herança, se vocês estão brigando por causa de inveja, se vocês estão brigando por causa de fofocas, porque fulano me disse que você fez isso, ou que fulano me disse que você falou isso de mim, todo o conjunto dessas coisas que estejam acontecendo, elas abrem um grande portal para energias obsessivas, porque a família, ela é um núcleo familiar muito importante e também muito sagrado, tá? Portanto, no mesmo momento em que ele começa a se corromper esse núcleo, isso abre hipótese, abre possibilidade para que espíritos obsessivos eles entrem na vida dessa pessoa, entrem na casa dessa pessoa. Por isso que eu falo, a primeira situação, ela é um problema em casa, certo? Mas pode ser um problema na família que esteja acontecendo também. Aí alguns de vocês podem pensar o seguinte: mas o que você está me dizendo, né? O que você está me dizendo é que é pra gente que tá morando junto, pra gente não brigar, pra gente não discutir. Eu não tô dizendo isso, até porque isso é impossível. Né? No mesmo momento em que você tem um convívio e contato com outras pessoas, é normal ter discussão, tá?
É normal, de certa forma, ter alguns problemas em casa. Só que esses problemas, pessoal, é uma coisa que tem que acontecer raramente. Então, ao longo de um ano, problemas assim, digamos, mais graves, é uma coisa que tem que acontecer uma, duas vezes no ano no máximo. Porque o resto tem que ser as pessoas sentarem, conversarem e resolverem amigavelmente, de uma forma harmoniosa. Eu sei que na prática é muito mais difícil, mas essa seria o ideal. Então compreendam que eu não estou dizendo para ser a família perfeita. Eu acho isso muito improvável de acontecer. Inclusive compreendo que numa família e pessoas morando junto, né? Pode acontecer de ter problemas em casa. Só que se é uma coisa que está acontecendo todo dia, se é uma coisa que está acontecendo toda semana, se é uma coisa que está acontecendo todo mês, esse desrespeito, essa violência, essa ameaça, essa briga, essa inveja, essa fofoca toda que fica acontecendo, isso pode ser um problema muito grande. Tanto que na maioria das vezes, das pessoas que estavam sofrendo alguma obsessão espiritual, muitas vezes elas nem percebem. Eu nem comentei sobre isso, mas é bem importante eu mencionar. Existem pessoas que estão sofrendo obsessão espiritual que elas ou estão fingindo que isso não está acontecendo com elas, tipo, ah, não, isso aí não está acontecendo comigo, né? Ou então está acontecendo, só que elas não estão percebendo. Então o que acontece? Nesse caso, se você está passando por isso em casa e você tem o poder e a autoridade de uma forma harmoniosa você conseguir resolver, sabe? Você dá um checkmate, assim, mas de uma forma harmoniosa, não com mais agressão, violência. Mas se você tiver a possibilidade de resolver isso em casa, ótimo. É a melhor opção que você tem. Agora, pode ser que isso não funcione. Muitas vezes as pessoas elas estão sofrendo um nível de obsessão espiritual tão grande, e eu já vi isso acontecer várias vezes, que ela vai preferir ouvir o obsessor do que você. Mesmo você sendo a pessoa sensata, mesmo você sendo profissional, a pessoa vai preferir ouvir o obsessor do que você. Então, se você não conseguir de fazer com que essa casa ou com que essa família se torne mais harmoniosa, a segunda coisa que você pode fazer é pelo menos você evitar estar fora desses problemas. Se você conseguir, pelo menos por um tempo, né, enquanto você está morando nessa casa, você conseguir evitar ter problema com os outros, né, mesmo que é aquilo que eu já comentei em outras situações, né, porque esses temas aqui já são essa aula aqui, eu já passei essa aula via WhatsApp e também em alguns grupos lá em meados de 2018, 2020. Então esse conteúdo é um conteúdo que eu já tenho bastante conhecimento. Então se eu comento assim que se der para você evitar problemas, evite. Principalmente se você estiver numa casa ali que não é sua e se você estiver numa família que às vezes não te respeita ou uma família que não vê você como uma pessoa madura o suficiente para estar ali resolvendo. Então que pelo menos você saia desses problemas, né? Porque você tá naquela casa ali, pode ser no momento uma coisa meio que obrigatória que você está passando. Agora, ficar participando das brigas e desses problemas é opcional. Muitas delas. É uma coisa opcional. Né? Então, muitas vezes as pessoas, mas a minha casa, eu tô passando por esses problemas, é muito difícil. Eu falo, mas tem opção de você não participar desses problemas enquanto você está aí? Aí tem pessoas que vão falar, sim, realmente tem momentos em que acabam falando alguma coisa comigo, e aí no impulso eu respondo, eu brigo de volta, mas sim, eu acredito que existe a possibilidade sim de eu deixar essas pessoas se matarem, deixar as pessoas brigarem, se matarem que eu vou ficar aqui, né, cuidando da minha vida até eu ter uma outra opção. Essa é uma opção válida também, né? Porque é você não participar, você está nessa casa, você está nessa família, mas você não está participando diretamente. Isso já te traz uma leve proteção ao menos. Mas a terceira coisa é realmente você tendo a possibilidade de você se mudar. Porque pode chegar num nível em que as obsessões espirituais elas vão ficando cada vez mais fortes e os problemas nessa casa e os problemas nessa família vão aumentar ainda mais. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas que estavam sofrendo obsessões espirituais estavam tendo problemas em casa e estavam tendo problemas na família. Mas não era uma coisa de ser uma vez ou outra no ano. Eram brigas e discussões e violência que estavam acontecendo ali com bastante frequência. A segunda
ela está relacionada à traição e à inveja. Veja bem, deixa eu citar o exemplo, eu vou citar o exemplo da traição primeiro. Já teve muitos casos também de que, por exemplo, no caso de um casal, que um casal começou a ter problema, começou a brigar, discutir muito e tudo. E o que estava acontecendo? Essas pessoas elas estavam sendo influenciadas por uma energia externa. Essa energia externa normalmente era alguém que estava trazendo para dentro da sua própria casa. Então, por mais que isso possa acontecer, por mais que a traição ela possa acontecer tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, eu vou usar o exemplo masculino, porque é o exemplo mais comum, né? O índice de traição é maior. Mas, então, continuando o exemplo masculino, o que acontece? O homem, muitas vezes, que ele já está casado há muitos anos, pode ser e pode existir a possibilidade, né? Não estou dizendo que todos são assim, ok? Não estou dizendo que isso está acontecendo com você, mas muitas vezes os homens, como eu disse, pode acontecer com as mulheres também, eles vão acabar tendo, por exemplo, amantes. Pode ser uma amante, pode ser vários. E o que acontece, que eu vi muitas vezes isso acontecer também, o cara, ele saía de casa e onde que ele ia? Ele ia em lugares, né, em motéis, em casas de programa, onde nesses lugares o que tinha muito? Abuso de drogas, um abuso de álcool e um abuso também da sexualização, da sexualidade e da prostituição. Esses ambientes, você pode gostar deles ou não. Não estou aqui para julgar ninguém. Nem julgando essa pessoa que está fazendo isso. Mas o fato é, esses ambientes são ambientes energeticamente muito pesados e que muitas vezes têm a presença de obsessores, sim. Então o que acontece? Esse cara ele saía, ele ficava nesses lugares onde tinha esse monte de problema e depois, mais tarde, ele voltava para casa. Então ele voltava para casa com a energia do ambiente e também com a energia muitas vezes da amante ali, né, da pessoa na qual ele se relacionou. E muitas vezes essa pessoa que ele se relacionou, por exemplo, se ele foi até uma acompanhante, alguma coisa assim, essa pessoa já teve encontro com vários outros homens, várias outras mulheres. Então toda essa energia acumulada vai passando uma para outra e vai virando aquela bagunça. Então o cara ele chega em casa com aquela energia extremamente pesada, obsessiva, e aí a casa vai sofrer isso e também o seu parceiro ou a sua parceira também vai sofrer isso. A traição ela pode ser desse gênero, né, de infidelidade? Pode. Mas existem outras formas de traição também que eu acho importante vocês saberem. Uma delas é a traição na qual a pessoa ela pode cometer também. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Ela vai chegar para pode ser para uma amiga, pode ser para uma colega de trabalho, pode ser para alguém da família, e ela ficar comentando informações demais. Entendeu? Muitas coisas, veja bem, muitas coisas que acontecem na sua casa e muitas coisas que acontecem entre você e a sua família, principalmente aquela família mais próxima, né? São 2, 3 pessoas ali, em média. Muitas das coisas que acontecem ali, você não deve sair contando para as outras pessoas, tá? Mas a maioria das pessoas, elas não tem esse cuidado. A maioria das pessoas, elas contam muito, elas fofocam muito. E isso é um tipo de traição, no sentido de que muitas vezes essa pessoa ela está contando segredos de outras pessoas que vivem com ela. Às vezes ela pode estar contando um segredo, uma coisa dela, que ela nem deveria estar contando para as outras pessoas. Então, essa é uma traição na qual você mesmo comete consigo. Que é quando você às vezes pega um segredo que era seu e você compartilha com o melhor amigo, entre aspas, ou com a melhor amiga, né? Quando você pega coisas que estão acontecendo ali no seu íntimo, na sua casa, e você começa a compartilhar e fazer com que outras pessoas que nem são tanto da família assim comecem a saber. Aí vizinhos também começam a saber, aí começa a virar aquela coisa toda. Então esse também é um tipo de traição. Um outro tipo de traição também é... Mas assim, a traição no sentido da própria pessoa se trair, como eu já mencionei. É o fato, muitas vezes, da pessoa... Eu citei o exemplo do cara que ele vai cometer infidelidade, né? Ele vai cometer traição. Mas muitas vezes ele pode somente ir para um lugar
e beber com os amigos, né? O que não tem na prática problema nenhum. Só que ele está ali com vários amigos e esses amigos dele estão incentivando ele a ser infiel, estão incentivando ele a abusar muito de bebidas, né? Estão incentivando muito ele a fazer o uso de drogas, estão incentivando ele até mesmo a ter amantes. Então veja que esse ambiente também é um ambiente que gera energia obsessiva. E pode fazer com que na hora que ele volte já com esses pensamentos obsessivos e com essas energias obsessivas também. E a inveja acaba sendo uma consequência disso tudo. Porque muitas vezes a mulher ela vai comentar, por exemplo, de uma viagem que há muitos anos ela está querendo fazer, e ela vai comentar com uma amiga, né? E qual que seria a reação natural dessa amiga? Ela ficar tão feliz quanto, né? Mas muitas vezes você vai contar que finalmente um dos seus sonhos ali, eles vão se concretizar. Eu falei da viagem, mas pode ser outro exemplo. E você vai perceber que a outra pessoa ela não vai ficar feliz. Você vai perceber que você vai contar isso pra pessoa, a pessoa vai fazer uma cara assim como se não tivesse gostado muito. Pode até te parabenizar, mas você vai perceber que tem uma certa falsidade ali. E tem gente que faz isso de propósito, né? Tem gente que sabe que vai causar inveja e vai falar exatamente para causar inveja naquela pessoa. O que também para mim é você dar um tiro no seu próprio pé, né? É uma coisa que realmente não tem sentido. Mas, sim, mesmo que você cuide da sua energia da sua casa, você tem que ter uma atenção e você tem que ter um cuidado com as outras pessoas que estão vivendo nesse lugar, nessa sua casa, nesse seu apartamento, né? Porque pode ser que essas outras pessoas, não necessariamente o seu marido ou não necessariamente sua esposa, pode ser um primo, pode ser filhos, eles podem estar trazendo energias obsessivas de casa e eles podem estar traindo a si mesmos, ou então eles podem estar trazendo e atraindo muita inveja, o que gera energia obsessiva também. Então isso já foi coisas que eu percebi, né? Na grande maioria das vezes o pessoal estava passando por problemas difíceis em casa e na família, e muitas vezes nós descobrimos também que não era nem a pessoa, assim, a pessoa que estava sofrendo as obsessões, ela não era, digamos, a principal pessoa culpada, mas sim pessoas que estavam ali em volta dela que estavam atraindo essas energias obsessivas.